prega, sabe por quê, gente? Quando a gente fala de uma matéria, uma aula, sabe? Eu não sou professora, não é isso. Mas existe uma unção. Obrigada, Aline. Existe uma unção específica para isso, sabe? Então é um pouquinho diferente da gente pregar, da gente estar, né, trazendo algumas coisas. É trazer o evangelho? É, mas é de forma mais explicada. Então a gente precisa ter um dinamismo em tudo isso. Sabe, é muita coisa para a gente ler. A gente não, sabe, se eu falar para você que eu vou conseguir agora em 40, 45 minutos, né, passar tudo isso, não, gente, eu também sou nova, vou fazer 4 anos aqui de Verbo da Vida Moreira César. Mas olha, gente, é como eu falei no início. Sabe, a revelação do evangelho ela é progressiva. Então a gente vai conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo. E como que a gente vai conhecendo? Através de ouvir e de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amados, antes de qualquer coisa, quando a gente fala de doutrina, de verdade, você não ouve falar doutrina do trabalho. Você não ouve de doutrina empresarial. Não. Gente, literalmente, quem já ouviu essa expressão doutrina aqui, levanta a mão, só para me saber. E a maioria das vezes, gente, doutrina está ligada, sabe, à questão de igreja. Tá ligado à questão da igreja. O que é doutrina? Então, a gente precisa aprender, a gente precisa entender o que é. Doutrinas básicas. Vamos lá. Doutrina. Definição de doutrina. Um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem ensinadas e transmitidas. Isso é doutrina. Um conjunto de ideias que você vai ensinar, que você vai transmitir. Olha, aqui, no Verbo da Vida, a banda toca desse jeito aqui, ó. É desse jeito. Ah, mas eu confesso, não nasci aqui no Verbo, né? Tenho, acho que eu sou ótima com datas, né? Eu tenho a mente de Cristo, então, né? Mas vamos colocar aqui, mais de 10 anos antes de chegar aqui, tá? De evangelho. E eu aprendi muita coisa lá também, sabe, gente? Só que o que acontece? A gente vai conhecendo, isso vai se revelando. Então, eu aprendi lá, eu aprendi... Ó, antes de chegar aqui, eu passei por 3 igrejas. 3 igrejas eu passei. Uma quando eu era criança mesmo, né? Ali na minha rua, fazia EBD, era maior legal, era top, sempre estava lá. Depois eu cresci mais um pouquinho, fui para a Igreja Batista, né? Fiquei durante um bom tempo da minha vida ali. E depois fui para a Igreja Vida Plena, onde eu fiquei mais de 10 anos. E o conhecimento ele foi progredindo. E a gente não pode estagnar, gente. A nossa vida não pode viver estagnada. Ah, mas eu cheguei aqui, estou no Verbo da Vida, uau, parei. Não, querido, você está começando. Entendeu? É até que eu fiz o rema, fiz. Mas, gente, tem muita coisa além do rema. Tem escola de ministros. Não é verdade? Amanhã ou depois, se, né, alguém almejar o episcopado, precisa ter qualificação para isso, né? Não é chegar aqui e achar que vai fazer de qualquer jeito, porque não é de qualquer jeito, entendeu? Então, doutrina é para poder trazer você para o centro. Ó, vem para cá. Ó, ei, mais para cá. Não arruma aí. Tá torto. Né? É isso que é a doutrina. É para trazer para onde a gente quer. E quando fala de doutrinas básicas, gente, definição de básico, eu fui procurar, é o mais importante, é o fundamental, é o primordial, é o essencial. Então a gente vai aprender coisas que vai endireitar os nossos caminhos e que são primordiais, essenciais para a vida do cristão. Tem uma outra matéria do Rema que fala sobre... esqueci agora. Peraí que eu vou lembrar. É tipo, que fala, não é de doutrina, mas ela fala... É a ajuda dos universitários. Vamos lá, gente. Aquela... Hã? Boa! Gostei aqui. Obrigada, Maria. Realidade das novas criação. Gente, e a realidade das novas criação, da nova criação também é uma matéria do Rema. E se tivesse um 2.0 da realidade da nova criação, na minha opinião, seria doutrinas básicas. Por quê? Porque o que acontece? Você, né, aceitou Jesus, veio ali, né, não sabia nada, está começando a conhecer. Olha, então, sabe, né, não dá mais, né? Vamos direitar. E as doutrinas básicas, gente, é como a gente vem aprendendo. Sabe, um bebê quando nasce, ele não vai comer uma feijoada, não tem como. É indigesto, não engole, engasga. Você pode até matar uma criança. E é comida, e é boa, e está tudo certo. Mas não é a hora certa de acontecer, dele receber aquele tipo de alimento.
Então, a gente vai recebendo os alimentos conforme a gente vai seguindo. E quando a gente fala, sabe, de doutrina, a gente precisa entender qual que é a importância da doutrina dentro da igreja. Porque durante muito tempo, gente, eu digo, né, como eu falei para vocês, eu vim de outras igrejas há um período aí, um longo período de tempo, e eu tinha muito doutrina, sabe? Ai, que culto, nossa, vai lá. Quando eu era adolescente, o culto de doutrina era para ficar lá atrás, batendo papo, enquanto o pastor fazia as coisas. Confessando meu pecado, viu, pastor? Fazia isso, mas agora, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? É assim o slogan que a gente está fazendo, que a gente está vendo por aí. Mas, gente, culto de doutrina, a pessoa não tá, muita gente não está interessado. Sabe, a galera não quer muito saber, mas isso é muito importante, gente. Para a gente aprender como se portar, para a gente aprender como falar, como isso. E quando a gente lembra de doutrina, já vem na cabeça de todo mundo, usos e costumes. Calma, gente. Né? Então, eu sou crente, eu tenho que usar saia lá embaixo, é isso, eu não posso... Calma, calma. Durante muito tempo da minha vida, eu pensei que doutrina era isso. Só que hoje, gente, eu entendo que doutrina, cara, é o que vai me corrigir. É aquilo que vai me trazer. Porque a Bíblia fala, né, que o pai corrige o filho que ama. Então a doutrina é para isso, sabe, gente? Não é peso, não é castigo, não é para a gente aprender. Então a gente tem que entender a importância da doutrina, né? E eu queria que vocês abrissem as Bíblias, por favor, em Hebreus 5. Eu vou abrir na versão a mensagem. Essa versão a mensagem é maravilhosa, gente. Tem muita coisa que a gente pega nela, sabe, que vem assim, sabe? Incisivamente naquilo que a gente precisa falar. Então, Hebreus 5, 11. Deixa eu abrir aqui. Achei. Hebreus 5, 11. Na versão a mensagem. E aí na mensagem, gente, é um bloquinho assim, sabe? Você nunca consegue ler só um. Né? Então aqui vem do 1 ao 14. E aqui, gente, o que é isso, gente? É Paulo, né? Paulo dizendo aqui, olha, agora imagina Paulo, gente. Se a gente lê esse texto com a voz mais romântica do mundo, esse texto, ele vai ter o mesmo peso de que se eu ler de uma forma mais enérgica possível, porque a verdade é a mesma. Então, eu acho assim, sabe, quando a gente entende o real sentido da palavra, do que quer dizer, não importa como ela está vindo. O que importa é a verdade contida dentro dela. Então, vamos lá. Paulo dizendo, né? Tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Gente, é muito difícil ouvir isso. Sabe, o teu líder, o teu pastor, o teu patrão, chamar a atenção assim, olha, de verdade, cara, olha, acho que eu nem precisava, mas você tem um mau hábito de não ouvir. Paulo falando, tá? Guarde esse tomate aí, é Paulo, é Bíblia. Vamos lá. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo ainda que precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Agora imagina só, a gente querer, né, e avançar, Eu não estou me ouvindo, gente, vocês estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. A gente querer avançar e toda hora, sabe? Você vai, ó, vou pegar isso aqui e vou deixar aqui, ó, tá? Vocês vão lá, seu papel é beber a água, tá? O papel da pessoa é beber a água toda. Passa um pouco de tempo, a pessoa volta, mas você não bebeu a água ainda? Nossa, eu vou ter que ter todo esse trabalho porque agora a água ficou parada, não presta mais, eu vou ter que pegar essa água, jogar fora, lavar o copo e trazer aqui para vocês beber a água. E quando vem falando ali, gente, eu acredito, né? Tirando pelo pastor que a gente tem, né? Então eu posso falar do como meu pastor é. Já foi uma, já foi duas, já foi três, já foi, né? Acho que até 5, né? Que a pantufa já era, né? Pantufa já foi. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Mas para ele vir falar, de verdade, já foi mais de 3 vezes. Então a gente fala do que a gente tem, né? Continuando. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido.
O leite é para principiantes e inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo e o errado. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, sabe? Mas se você tem 1 ano, mas eu não aceitei Jesus ainda, mas eu frequento essa igreja aqui há 1 ano. Eu tenho certeza. Você já tem bastante alimento. E não é só leite materno, não. Não é só leite materno. Então, Paulo diz aqui, olha, já era para você estar, lá na frente. E não, eu estou tendo que voltar, eu estou tendo que voltar, eu estou tendo que voltar. Isso foi Paulo dizendo. Então, gente, a importância da doutrina. Por favor, vocês estão projetando os versículos? Coloca para mim Efésios 4, do 13 ao 15. Qual que é a importância da doutrina? Efésios 4, do 13 ao 15. Efésios 4, do 13 ao 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Próximo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Mais uma vez aqui parecendo doutrina. Pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Próximo. Mas, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Gente, a importância da doutrina. Sem conhecimento, a nossa fé, ela fica comprometida. Então, se a gente não tiver conhecimento dessas coisas, a gente não tem como poder falar assim, tá, mas a sua igreja é o quê? Né? A gente tem que ter esses conhecimentos para a gente poder, não é debater, sabe? A gente não está aqui para debater, mas para a gente poder falar desse evangelho que a gente conhece. É uma bandeira que a gente levanta, ser cristão. Então, como que eu vou defender essa bandeira? Sabe? Como que eu levo isso aqui? Mas você é crente por quê? E aí, você sabe responder? Você é crente por quê? Olha, eu sou cristão porque é isso, isso, isso. A gente vai aprender aqui o porquê. E não é sobre ser cristão. Eu só estou falando sobre doutrina. Então, a importância da doutrina, ela é, sem conhecimento, a fé, ela fica comprometida. 2, por que a doutrina é importante? Para manter você firme na adversidade. Abre para mim em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. A doutrina, ela te mantém firme na adversidade. Então, está escrito em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, não é só ouvir, a gente também tem que praticar, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, te traz firmeza. Sabe, quando o dia mal vir, você vai se apegar na palavra. Eu sei em quem tenho crido, e por fim ele se levantará em meu favor. Sabe, eu sou favorecida em todas as coisas, eu sou próspero, nada me falta. É os versículos que a gente vai colocando para dentro. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente tiver essa convicção, gente, desse simples versículo, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, cara, vai ser um versículo que você vai levar para a sua vida inteira. E é um versículo que todo mundo ouve. Mas em tudo, eu estava lendo o livro Qualificados. Eu não trouxe ele. Gente, mas ali tem uma parte que o autor fala, né, que um texto que fala, por mais que você tenha feito tudo certinho, sabe? E ninguém te reconheceu. Eu sou o teu pastor. Olha, mas se você pisou na bola também, eu sou o teu pastor. Então, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, vai ter correção? Vai ter correção. Mas também vai ter amor, vai ter afago, vai ter justiça. Próximo. A doutrina, ela é importante porque a maturidade só chega com o básico bem feito. Gente, a gente quando vai casar, é muito natural da gente como menina, né? A gente é treinada desde criança. A gente brinca de casinha, a gente varre casa, a gente ajuda a mãe, não é? Então é normal. Eu aprendi com uma grande mulher de Deus, uma pregadora, que a gente casa com um homem e faz dele marido. Né? Casa com o filho dos outros e faz dele marido. Maria Laura.
né? Então a gente casa com filho, gente. Você não casa com marido, não. Você casa com filho e faz dele o teu marido. Não vos conformeis com a forma da sogra. Se conforme com a forma que você vai colocar no seu marido. Porque com a sogra ele é filho, mas com você ele é marido, ele tem responsabilidade, ele tem coisa para fazer, ele é o sacerdote da sua casa. Então é desse jeito que a Bíblia fala. Vamos abrir lá em Hebreus 5:13. Hebreus 5:13. A gente está aprendendo um pouquinho sobre doutrina, gente. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, se você está no leite, sabe? Gente, é um anão, de verdade. E eu sei que aqui não tem isso, né? Não tem essas coisas de anão, aqui não. A gente está crescendo e progredindo cada dia mais e mais. Mas não dá para uma criança ficar no leite o tempo todo, sabe? A medicina, né? O médico fala que é muito bom você amamentar, se não me engano, é até 2 anos, é isso? As mães que amamentaram mais é 2 anos? Até 2 anos? Até 2 anos, né? Agora imagina um menino com 5 anos enfiando a cabeça por debaixo da tua blusa e mamando na igreja. Tu já imaginou uma situação dessa? Eu digo isso, gente, sabe por quê? Porque, assim, o meu esposo é do Nordeste, entendeu? E, gente, acontece muito. Ah, é porque é no Nordeste? Não. É porque a mãe é tadinho, gente. Ele quer, ele não sabe largar o peito. Larga, ele vai largar. Ele não tem opção. Ele vai largar. Porque o tempo todo, uma criança, gente, com 5, 6 anos mamando, ela de verdade pode fazer um exame de sangue, não está com todos os nutrientes ali. A mãe está como? Né? E a mamadeira da mãe? Senhor da glória. Né? Não dá mais. Se for o primeiro filho, quando vier os próximos, como é que tá? Não é verdade? Mas Deus é bom. Vamos lá. Doutrina. Por que é importante a gente aprender sobre doutrina? Porque a doutrina te livra do engano. A doutrina te livra do engano. Aprender ou conhecer. Vamos lá. Mateus 22, 29. Vamos ler o que está escrito em Mateus 22, 29. A doutrina te livra do engano. Mateus 22, 29 diz: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, a gente peca por não conhecer. A gente peca por não conhecer. Porque eu tenho certeza, se você fizer uma análise, eu não estou aqui falando, uau, o verbo da vida é a melhor igreja do mundo. Mas eu tenho certeza, é uma das melhores, pelo menos para mim, sabe? Mudou a minha vida. Mudou, me trouxe esclarecimento de coisas que eu já tinha e que eu achava que não. Não, acho que é coisa da minha cabeça. Porque eu estava em outra igreja, com uma outra doutrina. E se eu estou em uma outra igreja, gente, eu tenho que vestir a camisa. Não dá. Não dá para mim estar na igreja da Samambaia e querer emitir som igual a Caixa. Não dá. Se você está na Samambaia, você vai ficar parada. Mas se você está na Caixa, você vai ter que emitir som. Então, é mais ou menos isso. Então, se você está aqui, vai conhecer a verdade, então isso vai te libertar. Essas doutrinas são correção, é bênção para a nossa vida. E, por último, a doutrina, ela é essencial para a defesa da tua fé. Vamos abrir em 1 Pedro 3, do 13 ao 16. Quando você conhece o porquê você é cristão, o porquê essa questão de batizar, o porquê a imposição de mãos, o porquê o arrependimento de obras mortas, o porquê falar em línguas, isso é revelação para você. Isso faz você defender. Mas você é da igreja. Eu não era daqui. Mas eu já ouvi falar, você é da igreja da prosperidade? Sim, meu Deus, graças a Deus que eu sou da igreja da prosperidade. É isso mesmo. A gente serve um Deus que é dono do ouro e da prata. E eu vou ser pobre? Não, então se for assim eu nem quero. Né? Eu faço parte da igreja da prosperidade. A prosperidade, ela está dentro da Bíblia. É uma coisa para a gente aprender e só vai fazer a gente crescer. Eu nunca vi alguém ser próspero e diminuir. Nunca vi. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Não é verdade? Então, o que está escrito lá? Em 1 Pedro 3, do 13 até o 16. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Achou. Ora, quem é
que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Próximo. Mas, ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiques alarmados. O próximo. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Gente, o que está querendo dizer isso aqui? Gente, é básico. A gente precisa defender a nossa fé. Põe lá no primeiro de novo. Volta no 13, por favor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso com o que é bom? Uma pergunta que eu faço para mim e para você. Quem vai te maltratar se você for zeloso com aquilo que é bom? Para e pensa nas situações da nossa vida. Gente, quem vai maltratar você se você tratar bem as pessoas? Se você é zeloso nas coisas que você faz? Por qual motivo essa pessoa ela tem motivo para poder te maltratar? Não tem. E isso é defesa da fé. Se você defender a fé, você olha, é a fé que eu tenho, é a fé do tipo de Deus, é a fé. O que é essa fé? Eu criei, por isso falei. É isso. Então, se você começar a aplicar essas coisas, não tem, gente, não tem condenação, não tem o quê? A não ser que veja um endemoniado vindo com a carruagem de Faraó para cima de você, mas você já vai estar como? Preparado, você não vai se abalar, a sua fé ela está fundamentada. Então, até aqui a gente falou sobre doutrinas, tá? E quando a gente vem falando de doutrina, gente, existem 3 tipos de doutrinas, tá? Doutrinas de Deus, doutrinas demoníacas e doutrinas de homem. Porque, como o pastor ensina aqui pra gente, teologia básica, não é isso? Deus bom e diabo mau. É isso, né? Deus bom e diabo mau, isso mesmo. É porque eu coloco ruim e bom, essas coisas. Mas Deus bom e diabo mau. Gente, é básico. Se você acredita que existe Deus, automaticamente existe o diabo. E tem a doutrina dos homens também. Então, vamos ler lá? O que é a doutrina de Deus? Mateus 7, 28. Mateus 7, 28. Nós vamos aprender um pouquinho sobre doutrinas para que a gente possa entrar em doutrinas básicas. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam multidões maravilhadas com a sua doutrina. Gente, doutrina. Vamos trocar aqui a palavra? Quando Jesus acabou de falar, de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas dos seus ensinamentos. Não é isso? A gente sabe que Jesus andava na sinagoga onde ele ia. Se ele tivesse a oportunidade, ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, ele não perdia tempo. Se ele tinha uma oportunidade, ele fazia. O próximo versículo, mesmo ainda como a doutrina de Deus, Lucas 19, 47. A gente está falando de doutrina de Deus. Lucas 19, 47. Aleluia, o Senhor é bom. Lucas 19, 47 diz o seguinte: diariamente, Jesus podia colocar doutrinava aqui, sim ou não? Mas está escrito o quê? Ensinava. Diariamente Jesus doutrinava, diariamente Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Gente, eu acabei de falar agora. Se você está fazendo bem, só se for endemoniado com a carruagem do faraó, que veio 3. 3 tipos de carruagem aqui, ó. Aqui, ó. Os escribas, né? E aqui, ó, os escribas e os principais, gente, naquela época, não os sacerdotes naquilo que a gente aprende, né, na Bíblia, que existem 3 classes, profetas, reis e sacerdotes, mas as pessoas procuravam eliminar Jesus. Gente, ele era uma ameaça iminente. Como assim? Esse homem aí, dia de sábado, que anda com o povo, que está no meio do povo, vem pregar, vem ensinar. Como assim? Ele está pensando que ele é quem? E ele fazia isso diariamente. Ele nenhum dia
deixava de fazer, era uma prática. Tudo aquilo que a gente faz diariamente é uma prática. Então, se você vem toda quinta e todo domingo, é uma prática. Mas a gente não pode ficar só nessa prática de quinta e domingo. Porque você tem Bíblia na sua casa, você tem material na sua casa, tem muita coisa para a gente aprender. Então, a gente não pode ficar só com 40 minutos de quinta e 40 minutos de domingo. A gente precisa ir um pouco mais além. Amém? E vamos falar sobre doutrinas. Se tem as doutrinas de Deus, tem as doutrinas demoníacas também. Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. Estou passando para vocês entenderem, porque se amanhã ou depois vocês falarem, mas doutrina do demônio, não acredito que tem. Tem, gente? Tem sim. Tem sim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos algum apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demoníacos. Gente, apostatarão esfriarão, também dá para a gente colocar aqui. As pessoas vão se enfraquecer, elas vão estar frias. Por quê? Elas vão estar vendo, se elas não tiverem as doutrinas fundamentadas dentro do coração, o porquê de cada uma delas, ela vai ser facilmente enganada por essas pessoas. Então existe, está aqui, e a doutrina de homens. Vamos lá. Eclesiastes 20, do 20 ao 23. Não, Eclesiastes 2, perdão, do 20 ao 23. Eclesiastes 2, do 20 ao 23. Então, me empenhei, porque o coração se... Colossenses. Desculpa. Eclesiastes não. Colossenses. Colossenses 2, do 20 ao 23. Por isso que eu falei Eclesiastes. Não, acho que é Colossenses mesmo. Colossenses 2, do 20 ao 23. Doutrinas de homens. Boa. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse... Vamos lá. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vós sujeitais a ordenanças. 21. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro. 22. Segundo todos os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Até aqui tá bom. Gente, aqui tá falando o quê? Tá? Olha, mas por que você não faz isso? Ah, não, mas ó, aqui a gente tem a gente tem um ritual de que todo dia, como está acontecendo agora, gente, sabe? Vocês estão vendo, tá tendo essa quaresma, não é isso? E tem as pessoas que vão comer peixe no dia de quarta e no dia de sexta, né? Eu não entendo muito, eu não sou de berço evangélico, mas eu nunca quis, né? Fazer catecismo, essas coisas eu nunca quis fazer. E eu estava até perguntando o que era. Então, é uma liturgia que eles fazem. Sabe, durante o resto do ano, não tem problema, mas na quaresma, quarta e sexta, eu vou comer peixe, porque é importante. Né? Aí tem aquela também, não pode tomar bebida forte, mas vinho, até umas horas pode, que não tem problema. Né? Sendo que a Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas vos embriagueis do Espírito. Então, não é o beber, é o se embriagar. Porque a pessoa, quando está alcoolizada, ela está fora. Querendo ou não, a pessoa alcoolizada, ela sabe que ela perde o senso de direção, começa a falar mole, já não tem mais equilíbrio. Então, é nisso, é para a gente não se perder nisso. Ok? Aprendemos um pouco sobre doutrina. Agora, eu gostaria de ler realmente sobre doutrinas básicas. E o que é doutrinas básicas? Né? O que são enquadradas nessas doutrinas básicas? Vamos ler Hebreus 6, 1. Deus é bom. Aqui, ó, vamos lá. Portanto, deixamos os ensinamentos elementares a respeito,
deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instituição a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, gente, a gente falando sobre doutrinas básicas, ela resumidamente é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A gente vai falar um pouco sobre arrependimento das obras mortas. Fé em Deus, gente, é a fé do tipo de Deus. A gente ouve muito falar aqui, né? Eu criei, por isso eu falei. Batismos são os 3 tipos de batismo. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente passa pelas águas e quando a gente é batizado pelo Espírito Santo. São 3 batismos que a gente passa. Imposição de mãos. Gente, isso é muito importante. Existe uma grande transferência que acontece quando uma pessoa impõe as mãos sobre a sua cabeça. Então, sempre que você tiver um apelo, você sentir no seu coração, sabe, e tiver alguma coisa te prendendo e você quiser vir, entenda, não é de Deus aquilo que está te prendendo ali. É o diabo que está querendo te aprisionar para você não receber aquilo daquele ministro que está aqui. Porque a imposição de mãos, gente, é uma coisa poderosa. Imagina só, você fazer aniversário e vir receber uma oração. Sabe, você não está vendo um presente físico. Mas, gente, quantas bênçãos estão sendo acrescentadas na tua vida com a imposição de mão do teu pastor. Com a imposição daquele ministro que está aqui. Então, é muito importante isso. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Gente, quando a gente lê esse texto em Hebreus, né, a gente não pode afirmar que Hebreus foi escrito por Paulo, exatamente, tudo diz que, mas não temos a afirmação de que realmente foi, né? Mas isso é um sermão para crente, gente. Isso aqui é um sermão para a gente que é cristão. Lembra que eu falei, realidades da nova criação? Então, você começou a vir, né? Aleluia, glória a Deus, agora o caldinho vai engrossar, tá bom? Então, agora a gente vai para a primeira parte, que é arrependimento de obras mortas. Então, no início da minha vida, sabe, da minha conversão, eu ficava muito triste. Né? Porque eu nunca concordei com aquela imagem de Cristo nu, sabe? Só com um paninho, machucado, ferido na cruz. Eu falei, gente, de verdade, né? Eu acho que se tivesse nos dias de hoje, aquela não seria uma melhor foto de Cristo para colocar no Instagram, né? Esses dias, há um tempo desses atrás, eu falei, nossa, aniversário da minha amiga, né? E ela é muito minha amiga. Eu falei, vou procurar uma foto dela aqui, bem feia, para me zoar com ela. Vou mandar para ela, né? Para me brincar com ela. Beleza, aí eu fui na onde? No Instagram. Procurar uma foto feia dela. E eu procurei. Falei, amiga, não achei nenhuma foto, só queria zoar com você, tal, né, brincar. Ela falou assim, mas Bel, você vai procurar foto feia minha no Instagram? Falei, realmente, né? Quem vai postar uma foto feia no Instagram? Não vai, gente. Mas eu tenho certeza que aquela caricatura, aquilo ali, não condizia, sabe, com esse Deus, Salvador, Libertador. Imagina, não é isso. Sabe, na minha cabeça não entrava. Sabe? Então, a gente vai avançando, a gente vai crescendo. Aí, como eu falei, né? Eu era criança numa igreja, né? E aí, depois, fui para outra igreja. E aí, me apresentaram, gente, um Deus bipolar. Um Deus que matava, um Deus que botava doença. Eu imaginava, gente, Deus. Eu ali, na minha 13, 14 anos. A imagem que eu tinha de Deus era uma coisa com uma boca grande, saindo fogo. Vou te pegar, você me desobedeceu. Olha, agora eu vou fazer isso com você. Gente, eu ficava assim, atemorizada. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como que pode? Mas que Deus é esse? Que mata, que faz... Mas até então, eu não tinha esse conhecimento revelado. Então, hoje eu tenho, e eu consigo entender que era imaturidade, que eu era criança na fé. Fui crescendo, fui progredindo, né? E aí acho que quem lembra aqui, né? Só quem é da minha idade, que lembra que há um tempo atrás, gente, falava-se muito do Apocalipse. Quem lembra da Damares? Mas no Apocalipse... Gente, na minha época de adolescência, era só Damares. Quando a última trombeta, o anjo tocar, e tome, era isso. Falei, meu Deus do céu, o último e agora, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, que medo. Ai, o Apocalipse. Ai, isso e aquilo. Só que, gente, como eu falei no início, a revelação do Evangelho é progressiva. Então, a gente vem aprendendo. Aí eu cresci mais um pouquinho, né? E falei, nossa, uau. Não é bem assim. A gente vai morar no céu. Olha que maravilha. Outra revelação. E na minha cabeça era só, holy, holy, holy.
o tempo todo. Glória, glória. Oh, meu Deus, vou morar no céu. Vou ficar... Gente, eu aprendi que também não é assim. Isso vai chegando, vai revelando para cada um de nós. Então, a glória de Deus, ela é revelada. O evangelho, o esclarecimento do evangelho, ele é progressivo. Então, a gente aprendeu durante muito tempo, por imaturidade, alguns ensinos equivocados sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é a gente ser cristão. Então, para que a gente aprender, não que não seja importante, para que a gente aprender tanto sobre os fins dos tempos, sendo que, se a gente não aprender a andar até que chegue os fins dos tempos, você vai chegar lá e você não vai ser coroado. Você vai chegar lá e vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, é importante você chegar lá? Sim, mas como que você vai chegar lá? Isso que é importante. E aí eu venho falar sobre essa primeira questão, que é arrependimento de obras mortas. Gente, arrependimento de obras mortas. Arrependimento, mudança, obras. É o que a gente se faz. E aquilo que tem morto, a única coisa que não tem na morte é vida. Então, arrependimento de obras mortas é aquilo que você faz e que não traz vida nenhuma. Sabe? Então, esse sermão, gente, esse arrependimento de obras mortas é para crente, é para mim, é para você, é para a gente se converter daquilo que a gente estava fazendo de errado. A gente precisa se converter do que a gente estava fazendo de errado para que a gente possa alcançar a coroa da vida eterna. Para que nós possamos falar, vinde benditos. É assim que acontece. E a gente ainda tem uma mania, né, de falar, o mau hábito, né, como a gente leu, o mau hábito de falar assim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Queridos, Deus é amor e Deus é justiça. Não é mas é, ou também é. Porque quando você fala do mas, você está condicionando aquele... A gente volta para aquela história do Deus bipolar que eu conheci há um tempo atrás, quando eu não tinha revelação. Então, Deus não é mas. Deus é amor e Deus é justiça. A gente precisa corrigir aquilo que a gente fala. Porque a gente começa a colocar condições naquilo que não tem condição. Deus é amor e é justiça e ponto final. Nada vai mudar isso. Nada do que a gente fala, nada do que a pessoa diz vai mudar. Deus é amor e Deus é justiça. Então, quando a gente passa, por exemplo, por alguma situação de perca, né, a gente foi lesado, alguma coisa, o que a gente faz? A gente entra na justiça para ter legalidade sobre aquele bem que a gente perdeu ou que foi roubado ou da injustiça que a gente está sofrendo. E por conta disso, você se torna uma pessoa má? Porque você está pedindo justiça? É a mesma coisa com Deus. Deus, ele é amor e é justiça. Ele é o nosso Pai de amor e ele é um Pai justo. E por ele ser justo, ele ama. E porque ele ama, ele é justo. Simples assim. Amém? Tá tudo bem aí, gente? E quando a gente fala, sabe, gente, de amor de Deus e de bondade de Deus, a gente fala sobre bondade e justiça. Eles andam lado a lado. Sabe, se a gente falar de amor, a gente fala de bondade, a gente fala de misericórdia. Todos esses quesitos estão dentro de amor, do amor de Deus. Amar, gente, se a gente trazendo o exemplo, o pai que ama, sabe, a gente como pai, eu sou mãe, muitas das vezes a gente quer fazer compensação com os nossos filhos, sabe? Ah, não, como eu não estou muito presente, né, eu vou dar um presente para ele e ele vai se alegrar. Queridos, o presente passa, mas a memória afetiva, a presença de você com o seu filho, isso ele vai levar para os seus netos. Isso é muito importante. E a gente, como pai e mãe, arrependimento de obras mortas. Eu estou falando de arrependimento de obras mortas. O crente, ele crê. E o mundo é que suborna. A gente não pode, sabe, deixar se levar por essas coisas. Não dá pra gente andar subornando. Ó, filho, se você fizer isso pra mamãe, a mamãe vai te dar isso. Não é por amor, por suborno. Arrependimento de obras mortas. É coisas do nosso dia a dia, sabe, gente? E a gente aqui, não estou falando de meritocracia, sabe? Então, porque eu fiz, né, eu vou ganhar. Porque não é, sabe? Quando a gente fala de mérito, de obras, quando a gente vem tratando disso, por exemplo, pastor, você pode abrir, por favor, em Tito 2:11. Tito 2:11. Marcos, você pode abrir em Romanos 10:17. E eu vou ler aqui em Efésios 2. Abre aí o pessoal da mídia. Efésios 2, do 8 ao 9.
Fica com esses versículos aí. Por quê que eu falei que eu precisaria dos universitários? Porque tem certas coisas, gente, que a gente tem que ler junto. Sabe? A gente tem que ler para fazer sentido, para fazer a nossa mente entender isso. Tá? O primeiro versículo aqui. Efésios 2, do 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pastor, Tito 2, 11, Marcos, Romanos 10, 17. Tá bom? Vamos lá, vou ler aqui, ó. Efésios 2, 8. Vou ler. Pois vocês são salvos pela graça, ok? Por que nós somos salvos? Perfeito. Pastor, lê o que está escrito em Tito 2, 11. Uau! Somos salvos pela graça e a graça, ela é salvadora. Continuando o versículo. Em Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Marcos, lê para mim. Romanos 10, 17. Então, olha só, dentro de um versículo a gente já encaixa dois. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Continuando mais para frente, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, gente, a graça, a salvação, não é uma coisa que a gente vai lá e, uau, peguei isso aqui, ó, conquistei. Não, gente, é dom, a graça é dom de Deus. É uma coisa que a gente adquire. E não tem nada a ver com o que eu posso fazer. Não, já está feito, já foi pago. Já foi feito por cada um de nós. Aí, ó, a gente tem, conseguindo mais adiante aqui no 9, vem dizendo, e não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então, não é pelo tanto que eu faço. Nossa, mas eu estou lá direto. Nossa, eu dou a maior oferta que dá na igreja, quem dá sou eu. O maior dízimo que tem, quem dá sou eu. Maravilha, irmão. Você está dando dízimo, como o doutor Carlos falou, o dízimo, né, o dízimo protege o que você tem. E a oferta te prospera naquilo que você vai ter. É fé. É fé. Eu achei incrível isso que ele falou. E a gente seguindo um pouquinho mais para frente, coloca aqui para mim, por favor, em Romanos 10, 9 e 10. Pastor, abre para mim, por favor, em Hebreus 11, 6. Deixa aberto aí Hebreus 11, 6. E a gente vai ler em Romanos 9, 10. Romanos 10, 9 e 10. É importante a gente ler junto para que a gente possa entender o que é isso. Como que isso opera, de que jeito que isso é feito. Vou ler aqui, Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com sua boca e crer, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer. Crer está ligado à fé. O que está escrito em Hebreus 11, 6? Pode. Aleluia. Se você confessar com sua boca, se você disser que Jesus Cristo é o Senhor e ter essa fé, porque sem ela você não pode agradar a Deus, e não é ter só fé, é acreditar que é um Deus galardoador, que é um Deus presenteador, que esse é o nosso Deus que nos presenteia todos os dias. A gente tem vivido um ano de recompensas e galardões, e é disso que a gente está falando. E aí mais adiante eu vou terminar de ler. Aqui o 10. Aqui é o 10. E crer de todo o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu criei, por isso falei, eu creio no meu coração. Gente, a fé é uma coisa que você não vai ver. É uma coisa que você vai fazer ela acontecer. Por isso que a fé tem um comportamento. Por isso que a gente tem que andar. A gente é conhecido, o pessoal está com a camiseta aqui, o povo mais feliz da terra. Gente, isso é muito importante. A fé, ela tem um comportamento.
Então, a salvação não é por tudo que você vai fazer que você vai ser salvo, mas as obras, elas são muito importantes, porque a gente está falando sobre arrependimento de obras mortas. Então, se a gente for ver, né, é tão importante, porque quando eu me arrependo, sabe, em amor, qual amor? Essa consciência do tamanho do amor de Deus para cada um de nós. Gente, Deus deu o único filho que ele tinha para que nós viéssemos a ter vida. É uma substituição. Isso é muito importante. Então, Jesus, ele é a resposta de Deus em amor para a minha vida e para a tua vida. Ah, você serve a um Deus, e o que seu Deus fez por você? Simplesmente, ele entregou a vida do único filho que ele tinha. Quem é pai e mãe aqui tem coragem de entregar um filho pela tua família, pela tua igreja? E ele fez isso por cada um de nós. Olha o tamanho do amor que Deus tem para conosco. Então, queridos, é como uma Olimpíada, sabe? A gente vê os atletas ali, todos, né, se preparam, vão com as suas comitivas, e ali eles vão se apresentar. Então, antes mesmo da Olimpíada acontecer, antes mesmo de ele ganhar qualquer tipo de prêmio, eles já estão se apresentando ali. Sim ou não? Eles estão desfilando, tem aquela abertura, tudo bonito. Depois, cada um joga na sua modalidade e recebe a sua medalha. Seja prata, seja ouro, seja bronze. Ok. Outros também não ganharam. Só que no final de tudo, todos, no encerramento da Olimpíada, eles têm que novamente desfilar. E é sobre isso, gente, arrependimento de obras. Obras. Nós estamos caminhando para quê? Para a nossa salvação. Ela já foi garantida, ela já foi estabelecida, sabe, no céu. Só que as obras são as medalhas que a gente tem. Ah, mas eu só tenho de prata. Meu irmão, o que importa é que você tenha. Porque você ganhou medalha de prata naquela modalidade que você fez, foi chamado para fazer. Que seja ouro, não importa. Aqui não quer saber se você... Presente, por exemplo. A gente pode falar, nossa, mas fulano ganhou um presentão. O que é um presentão? Uau, ele ganhou um carro. Ele ganhou um super carro de presente. Marcos deu um carro para o pastor 0 quilômetro. Olha que bênção. É um baita de um presente, né? Mas, de repente, o que o pastor estava precisando naquele momento não era um carro. Deixa de ser um presentão? Não deixa de ser um presentão. Mas é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente vê a passagem da Bíblia onde a viúva, ela deu o quê? 3 moedas. Mediante ao que aqueles caras levavam, era o quê? Nada. Mas o Senhor é um Deus que conhece o nosso coração, gente. E Ele sabe que aquelas 3 moedas que aquela mulher tinha para dar, era o tudo que ela tinha para dar. Ah, então e se o Marcos der 20 reais hoje, pastor? Vai deixar de ser presente? Nossa, dá um carro para 20? Era tudo que o Marcos tinha para dar naquele momento. Então é importante a gente ter essa consciência, sabe? Das coisas que a gente precisa consertar dentro de cada um de nós. Então, arrependimento de obras mortas é a gente ter mudança de hábito, mudança de pensamento, sabe? Então, é o que a gente vê, como que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente faz. Agora, vamos trazer para a gente aqui. Ah, mas é só um comentário. Eu só fiz um comentário. Será que é só um comentário? Outra coisa. Na minha visão... Não, porque na minha visão, eu acho isso. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Ah, não, mas é só uma escala. Eu só vou lá por causa da escala. Gente, olha que sério isso. Arrependimento de obras mortas. Quem disse? Ah, mas é só mais uma escala. E veio para essa escala? Ele veio. Ele estava de corpo presente. Mas existe um Deus que conhece o nosso coração. E é disso que eu estou falando. Os galardões que a gente vai receber. Ai, mas eu não falto um culto. Ótimo. Você está com o seu coração aqui? Ou você está só de corpo presente para o pastor não te ligar? Ah, não, mas é o meu dia lá, eu vou só ir lá e vou ficar com o pessoal das crianças lá, só dar uma bolacha para eles e está tudo certo. Será que está tudo certo? A gente tem algo a entregar. Nós temos obras a entregar.
E quando fala de obras, eu falei desde o início, isso não é um sermão para quem não é crente. Isso é um sermão para crente. E a igreja não tem colaboradores, a igreja tem trabalhadores. Então, se você está aqui dentro e participa do ministério, essa mensagem é para mim e para você. E se você está aqui dentro e ainda não participa do ministério, é um motivo para você correr para o ministério e poder participar, porque senão você não vai ter galardão. Aleluia. Então, gente, eu gostaria muito de enfatizar que a gente aqui do Verbo da Vida, sabe, a gente ensina, a gente é ensinado que nós somos literais, tá? É a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia explicando a Bíblia. Então, a gente não vai pegar uma coisa diferente. Não, olha, porque a Bíblia está dizendo assim. Não, mas, irmão, a Bíblia está dizendo que é 8. Não, mas esse livro aqui está dizendo que é 7,5. Não, é a Bíblia pela Bíblia. É o que a gente aprende. Então, os valores que a gente tem em Verbo da Vida não são valores que a gente... Ah, não, eu acho que é J, é E, é S, é o... Não, a gente não acha. São padrões e são coisas que a Bíblia nos direciona. É também uma forma de doutrina de falar dos valores que a gente tem. Então, são valores estabelecidos, extraídos da Bíblia. Então, é a questão dos valores do Verbo da Vida. Excelência, fervor de espírito. Vê se os meninos têm aqui para colocar, por favor, e coloca para mim. Então, às vezes, a gente pensa que está dando uma mãozinha para Deus. Ai, mas não, gente, eu só estou falando isso, sabe, Marco, porque eu estou muito preocupada, assim, sabe? Que pode ser que o pastor não esteja vendo, eu estou muito preocupada. Então, estou comentando com você porque eu estou preocupada. E quando a Bíblia fala o quê? Quem de vós pode acrescentar um côvado na sua altura com preocupação? Quem de nós pode fazer? Eu vou crescer um pouquinho mais agora, um côvado a mais porque eu estou preocupada. Gente, não vai. Não vai, isso vai trazer morte, isso vai trazer obras mortas para a tua vida. E a gente está falando de arrependimento de obras mortas. Então é a atitude, é o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente ouve. Tem ali, ó. Vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas. Esse eu acho o máximo. Edificação de pessoas, nada do que a gente fizer aqui vai ser para castigar alguém, não é. O nosso trabalho, gente, é a gente poder fazer algo para que as pessoas cresçam. As nossas atitudes, o nosso andar, gente, é uma carta lida pelas pessoas. Então, a nossa conduta deve edificar pessoas. A excelência em fazer tudo com excelência e a vida abundante, que é a vida de prosperidade. É isso que a gente tem. Então, não adianta a gente vir aqui e achar que vai ter coisa diferente, porque não vai, gente. É isso. É mais ou menos, é só um alinhamento mesmo que está acontecendo. Então, queridos, às vezes a gente pensa que pode estar dando uma mãozinha para Deus, sabe? Ai, mas eu vou ajudar aqui, ó. Estou nessa situação aqui difícil, mas se eu fizer isso aqui, você já orou, você já conversou com seu pastor, porque eu de verdade, Isabel, eu não tomo nenhuma atitude na minha vida, na minha família, se eu não for orientada pelo meu pastor. Sabe, eu não venho para comunicar, eu venho para pedir uma direção para ele. Para ver o que ele vai me dizer. Porque, de repente, eu posso achar uma coisa, mas ele tem uma outra visão. E que visão? Uma super visão. Ele é um homem de Deus na minha vida. É ele que me pastoreia. Então, isso é muito importante. E por que eu falo isso, gente? Porque na minha vida inteira, a régua para mim sempre foi mais alta, pastor. Sempre foi mais alta. Então, eu via realmente, ali, ó. Mas por que fulano pode, você... Não quero saber de fulano, eu quero saber de você. O que você está fazendo? Na minha vida, na minha trajetória como cristã, a régua para mim sempre foi mais alta. Então não dá para a gente amolecer, sabe, e afrouxar muitas coisas. E não é para a gente também ser grosso, ignorante, não é isso. Mas se a gente tem um padrão de excelência, a gente tem um padrão de régua alta, por que eu vou trazer os meus filhos? Eu ensino para os meus filhos, eu ensino para o Caleb, o João ainda está crescendo, mas ele está sendo ensinado. Caleb, a gente tem que se dedicar, você tem que procurar fazer alguma coisa dentro da igreja, meu filho. Porque uma árvore que não dá fruto, o galho vai ser cortado e lançado no fogo. E não é isso que eu quero para você. Você não nasceu para ser lançado no fogo. Você não nasceu para se perder. Você nasceu para ser um ministro. Você nasceu para ser um profeta. Você nasceu para ser um pastor. Meu filho vai ser alguma coisa dentro da casa de Deus e ponto final. Enquanto está comendo meu pirão,
Não é isso? Está dentro da minha casa, vai fazer o que eu quero. Aí cresceu, não é verdade? E aí, mas o que acontece, gente? Se você traz essa criança comendo seu pirão no ensinamento correto, não tem como, porque a palavra do Senhor fala: ensina o caminho que o menino deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie. Então você ensinou o caminho, gente, não tem como o teu filho se desviar. Ele pode até dar uma passeada, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. Sabe, eu confesso todos os dias, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho uma filha de 25 anos, sabe? E eu sei, eu declaro, você é do Senhor, a minha filha é do Senhor, a minha filha, ela é do Senhor. E eu sei disso. Isso é uma realidade para mim que é tão forte dentro de mim, que, sabe, de verdade está feito, está pago. E às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, e eu trouxe alguns exemplos aqui, sabe, citando mesmo de pessoas que querem dar uma mãozinha para Deus. E quando a gente às vezes dá uma mãozinha para Deus, às vezes pode não dar certo. Quem conhece a história de Sara, né? Sara quis dar uma mãozinha para Deus. E teve Isaac lá com Agar, né? Qual que foi a consequência? Ismael com Agar. Né? Sara deixou Abraão, né, se deitar com a serva Agar, e teve Ismael. Qual que é a consequência? As guerras no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo. Né? Ah, mas então o que eu vou fazer? É melhor você ser como Ana, que foi tida como bêbada, mas gerou Samuel. Foi tida como bêbada e gerou Samuel. O pastor falou domingo aqui, João Batista, o apóstolo do amor. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Queria fazer o que é que eu ore e desça fogo do céu para consumir esse povo? O apóstolo do amor. Mas depois ele se tornou o apóstolo do amor. Arrependimento de obras mortas. José, a princípio ele teve um sonho. Olha, os feixes se dobraram sobre mim e agora alguém vai me adorar. Alguém vai isso. Aconteceu toda a situação que a gente sabe que aconteceu. Não é verdade? E quando foi ele no final, ele teve a oportunidade, sim ou não, de fazer o que quisesse com os irmãos. Teve a oportunidade. E o que ele fez? Serviu aos irmãos. Então os irmãos prostraram sobre eles. Para quê? Para adorá-lo? Não. Para que José tivesse a oportunidade de colocar as obras vivas em ação. Porque ele foi jogado, ele foi tido como morto, ele apanhou, ele foi colocado num calabouço. E mesmo assim, Deus o prosperou. Porque ele resolveu permanecer inabalável na doutrina que ele tinha escolhido, que ele tinha aprendido com os pais dele. Isso é muito importante, sabe? E por que eu tenho que ter obras? Por que eu tenho que ter obras? Né? A fé sem obras é morta, mas para que essas obras? Para que essas obras? Gente, eu queria vir aqui, sabe, para um outro tópico que é juiz eterno. Não vou falar muita coisa, porque juiz eterno, o Marcos até falou na quinta-feira passada sobre isso. Mas, gente, o juiz eterno, quando a gente pensa em juiz eterno, muita gente pensa, meu Deus, e agora? É agora que vai ser. O juízo, o julgamento, meu Deus, o que vai acontecer? Gente, calma, não é nada disso. O juízo eterno, gente, no juízo eterno, tem vários quesitos dentro do juízo de Deus. E é para cada qualidade de pessoas. Ali vai ter para os gentios, ali vai ser para os que já morreram, vai ser de um jeito, para outros vai ser para outro jeito. Agora, para a gente como igreja, é uma outra pegada. Para você que é cristão, é de outro jeito, vai ser de outra maneira. Então, vocês lembram que o Marcos pegou e falou sobre o ser de Abraão, falou sobre Hades, que levou cativo o cativeiro. Sabe, gente, tem algumas passagens na Bíblia que mexem muito comigo. Essa do cativo o cativeiro e também da figueira que secou. Gente, eu tive que durante muito tempo, sabe, parar, pensar, analisar, meu Deus, como assim a questão da figueira? Como levou cativo o cativeiro? Não que uma coisa tenha a ver com a outra, sabe, mas essas duas passagens faziam colocar muita força para poder entender, compreender isso. E quando a gente fala de levou cativo o cativeiro, levar cativo, Jesus, ele pegou os poderes que prendiam os homens e levou. Ou seja, ele tirou aquele domínio total que o inimigo tinha sobre as nossas vidas. Sabe, esse poder que ele dava, que a gente tinha em pecar. Então ele limitou, ele levou cativo o cativeiro. O que ele fez? Ele
Cristo levou consigo o poder que o diabo tinha de aprisionar as pessoas. Então ele levou, olha, se você tinha esse domínio, agora eu morri e ressuscitei, agora é comigo o negócio. O negócio está comigo, você está limitado, você está debaixo do meu governo, você está debaixo do meu domínio. Foi assim que aconteceu. Então no juízo eterno, o que acontece? A gente entende que, abre para mim Isaías 9:6. Eu estou acabando. Aleluia. Eu falei que era bastante coisa, gente. Mas Deus é bom. A gente precisa aprender algumas coisas. Eu espero que a gente possa aprender, porque antes de qualquer coisa, a gente falou muito comigo, sabe? A gente poder operar, aprender a operar, sabe? Nas obras que são verdadeiras e sair desse modo operante de obras mortas. A gente precisa ter essa redenção mesmo, sabe? Ter esse start de poder falar, não, eu tenho que me libertar dessas obras mortas para que eu possa conseguir lá na frente aquilo que foi designado para mim. Então, Isaías 9:6 diz o seguinte. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. O Senhor é bom. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Gente, o governo está sobre as mãos de Deus. O governo, isso foi a profecia dita lá em Isaías, acerca do Messias, acerca de Cristo. Então, o governo das nossas vidas está sobre a mão de Deus. Porém, a gente fala assim, Deus está no controle. Não, amados, Deus não está no controle. Deus está sobre o governo. O controle está na minha mão e na tua. O controle de televisão, a gente não usa na onde? Não é na nossa mão? E digo mais, gente, a gente precisa estender esse controle que fica na nossa mão e colocar ele também na nossa boca. Quando a gente fala do governo, está sobre as nossas mãos, ou seja, a decisão de fazer ou não está nas nossas mãos, sobre o que eu falo, sobre o que eu vejo, sobre o que eu faço. Então, o governo está na mão de Deus, mas o domínio, o governo está na mão de Deus, mas o controle está na minha mão, está na sua mão. Então, a gente sabe que uma coisa que eu vejo muito importante é isso, a posição. A gente aprende isso aqui, esse versículo é antigo. A posição, qual que é a nossa posição em Cristo? Assentado nas regiões celestiais, a destra, muito acima, assentado a destra. Essa é a posição. Mas onde que a gente está agora? Aqui, na igreja, no culto. O nosso posicionamento é assentado. Porém, a nossa condição hoje é o que a gente tem aqui. E a nossa condição não tem nada a ver com o nosso posicionamento. Porque você só vai se posicionar quando você estiver lá acima? Sendo que já foi posicionado isso? Ah, não, só quando eu ver, tá igual Tomé? É só... Não, gente, não é assim. A nossa condição nos limita à terra, à carne, aqui. Mas a nossa posição, a nossa essência, o fôlego de vida, o Espírito, que é o mesmo que testifica em mim, é o que está em Cristo, ele está ali, ó, assentado em regiões celestiais. Então, quando a gente fala do juízo eterno, a gente fala do grande tribunal que vai acontecer. Quando que vai acontecer isso, gente? Quando a igreja for arrebatada. É ali, quando a igreja for arrebatada, que a gente vai apresentar as questões das nossas obras. Então, é muito importante, porque é o que a gente deveria ter feito. Prestar conta do que a gente tem, do que a gente fez, do que a gente acrescentou. Né? Então, eu vi o Tiago Borba falando que no tribunal de Cristo não serão avaliados o nosso passaporte, mas sim a nossa bagagem. Então, não é aquilo que você é como cristão, mas aquilo que você acarretou. Então, é a nossa bagagem que será contada. Então, gente, eu quero encerrar por aqui, né, falando sobre a fé, ela sem obras, ela é morta. Deus, ele nunca vai tomar culpado por inocente. E ele não leva em conta o tempo da ignorância. Quero que vocês gravem isso. A fé sem obras é morta. Deus não toma culpado por inocente. E ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, queridos, a gente precisa
sabe, andar lado a lado com a fé. A gente precisa andar lado a lado com as obras. E eu tenho certeza, não só depois de hoje, mas mediante a tudo que você tem aprendido aqui. No dia do juízo, você não vai poder falar: não, mas eu não sabia. Não, mas eu não tinha conhecimento disso. Porque Deus não leva em conta o tempo que você não conhecia. Mas você foi alertado. Não só por mim hoje, mas por inúmeras pregações que há 6 anos têm sido colocadas sobre esse lugar. Sobre há mais de 14, 15 anos que está lá em Guaratinguetá. E a gente honra a vida, sabe, do pastor José Roberto, que tem nos ensinado, que enviou esse grande homem de Deus para cada um de nós. Então que a gente não seja enganado. Irmãos, a gente precisa, sabe, alinhar essas coisas. Eu sei que, eu já sabia que hoje seria um culto, né, de não ia ter muita glória, não tinha muita aleluia. Mas, amados, uma coisa que eu aprendi, eu nunca vou me mover, sabe, pela expectativa do que como que as pessoas estão reagindo, o que está acontecendo. Porque eu sei que muita coisa é comunicada dentro de mim, sabe? Pense que para você, é fácil falar isso, né? Você alcançou, você está perfeita nisso. Estou completa. Eu estou com todos os quesitos. E é um versículo que eu tenho, que eu levo para minha vida, sabe? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu vou diante daquelas que estão diante de mim. Porque existe um prêmio supremo para cada um de nós. Então que nós possamos, gente, estar com o nosso coração, sabe, para isso. Para nós nos arrepender dessas obras mortas. E eu precisava, sabe, Deus colocou isso no meu coração de trazer, porque são por pequenas raposinhas. São pequenas coisas que acontecem que levam a gente a derrocada, a cair, a de repente deixar de ter obras para poder apresentar. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade, aquilo que foi a mim confiado. E é isso, Deus é bom o tempo todo. Aleluia, Marcos.